noite, quer dizer, estou gravando de noite, né? Mas pode ser que você esteja assistindo de tarde, de manhã ou de madrugada, como eu costumo fazer. Mas, de qualquer forma, seja muito bem-vindo a mais uma aula da quarentena. Não que vamos falar sobre a quarentena, mas porque estamos tendo aulas na quarentena. E a aula que vai ter agora vai ser mais uma dessas, tá bom? Vocês vão olhar e vão pensar, nossa, mas isso não tem nada a ver com o que a gente tá vendo. Mas tem tudo a ver. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho questões históricas, questões sociais, questões psicológicas e também sobre gênero e tipo textual, que não podemos deixar de falar. Então, tomem cuidado para não deixar nada passar. Se tiver alguma dúvida, pode comentar embaixo no vídeo, pode me mandar um e-mail, pode até mandar um WhatsApp. O importante é que todas as dúvidas sejam tiradas e qualquer problema a gente solucione, tá bom? Não deixem nada passar. Se precisar, pausa o vídeo. Se precisar, volta um pouquinho. E vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Bora lá, galera? Então, é isso. O nome da nossa aula é Anne Frank, o gênero e o isolamento. Como eu disse pra vocês, apesar de não parecer, isso tem bastante a ver com o que a gente está tendo em texto 2 e o que a gente está vivendo, né? Então, o Diário de Anne Frank vai ser o livro com que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai trabalhar tanto do ponto de vista do gênero, quanto do ponto de vista do isolamento. São duas coisas muito importantes para a gente tratar. Pelo tempo em que a gente está vivendo, porque o Enem tá aí, né? Ele vai chegar. E o isolamento, porque a gente também está vivendo o isolamento. E a Anne viveu o isolamento, claro, com mais intensidade, num contexto social bem diferente, mas a gente vai tratar tudo isso, tudo bem? Qualquer problema, qualquer dúvida, se travar, dá uma pausa, dá uma respirada, anotem coisas. Vocês têm todos os artifícios, podem assistir deitados, podem assistir do jeito que vocês quiserem. Então, tem esses artifícios em mãos para não ficar cansativo e para ninguém querer se matar enquanto eu estou falando. Não sei se eu já disse pra vocês, mas essa é uma ferramenta nova que estou experimentando. E meu computador, ele é meio da época das cavernas, assim. Apesar dele ser novo, ele é novo, tipo, 10 anos. Então, pode ser que trave, pode ser que dê algum problema. Mas, se der, dá uma pausa, uma respirada, recarrega aí a página e vai dar tudo certo, tá bom? Não foquem aqui na minha carinha, eu tô aqui embaixo, né, no cantinho, no canto de baixo. Foquem no PowerPoint, no slide, mas o importante também é ter minha voz aí explicando as coisas, tudo bem? Qualquer problema é só pausar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo no vídeo. Se alguém quiser mandar para mim, também pode mandar, ou um WhatsApp também. Isso é o meu cachorro. Espero que ninguém esteja ouvindo. Então vamos lá. Quando você abre o livro Diário de Anne Frank, uma das primeiras coisas que você encontra é esse prólogo. Só uma frasezinha, né? Que ela diz: espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém até hoje. E espero que você venha a ser um grande apoio e um grande conforto para mim. Anne Frank, 12 de junho de 1942. Aí é quando a Anne começa a contar a sua história, em junho de 1942, no formato de diário. Então ela vai contar pra gente vários dias, várias vivências dela. E ela dá a esse diário, é como se ela considerasse ele como um amigo. Tanto é que ela chama o diário de Kitty. Então ela vai dizer sobre o apoio, sobre o conforto que ela confere ao diário, ao ato de escrever sobre os seus dias. E graças a Deus ela fez isso, porque hoje a gente tem em mãos uma das histórias mais impactantes do mundo sobre um dos períodos mais tenebrosos da história. Então a gente vai ler vários trechinhos e cada trechinho a gente tem que analisar do ponto de vista do gênero, do ponto de vista do isolamento. É uma reflexão para a nossa própria vida e também para a gente tirar aqui vários conceitos sobre tipo textual e gêneros do discurso. Tudo bem? Antes de tudo, observe. O Diário de Anne Frank é um livro autobiográfico, escrito por Anne, que relata sua própria vida e de sua família durante o período em que Hitler promovia o Holocausto na Alemanha. Isso significa que Anne escreveu sobre sua própria vida e sobre sua família durante o período em que ficaram escondidos no anexo secreto, na tentativa de se manterem a salvos.
O gênero utilizado por ela é o diário. Então, o Diário de Anne Frank, ele é um livro autobiográfico. O que isso significa? Um livro biográfico, um texto biográfico, quer dizer que é o texto sobre a vida de alguém, algo que uma pessoa realmente viveu, não é uma história inventada, é algo que uma pessoa viveu. Então vai ser contada a vida de alguém, a vida de um escritor, a vida de um político, a vida de um cantor. Autobiográfico quer dizer que a própria pessoa que viveu, ela vai escrever sobre a sua vida. Então quer dizer que a Anne está escrevendo sobre a Anne, ela está escrevendo sobre ela mesma. E nisso ela vai contar a história da sua família, a história das pessoas que estavam com ela nesse anexo secreto. O anexo secreto era o sótão de uma casa lá na Holanda, em Amsterdã, em que ela fica reclusa junto com uma outra família. Então, quando Hitler começa a promover o Holocausto na Alemanha, eles fogem da Alemanha e vão para a Holanda. Lá na Holanda, em Amsterdã, eles ficam numa casa escondidos. Então, dentro da casa tem um sótão que é fechado por uma estante de livros. Lá dentro era o anexo secreto, que tinham vários níveis, né? Alguns andares, e essas duas famílias elas ficavam ali escondidas. É claro que a história se desenrola e algumas coisas não dão certo, o pai da Anne fica doente, mas era lá que eles moravam. E aí, durante o período de confinamento em que eles ficam, é quando a Anne escreve esse livro, que vai de junho de 1942 a agosto de 1944. Então, são 2 anos de isolamento. Então, o gênero que ela utiliza é o diário. Então, ela vai contar a sua vivência no dia a dia. Às vezes, não por dias seguidos, às vezes fica espaçado alguns dias, mas ela vai contar sobre o seu cotidiano ali dentro. Tudo bem? Só que o que eu quero que a gente chegue, o nosso objetivo com essa aula é ancorar essas duas coisas, tipo textual, gênero do discurso, junto com isolamento. Então, a primeira coisa que eu quero é que vocês relembrem o que vimos sobre os tipos textuais e os gêneros do discurso, e observem a estrutura dos relatos de Anne, bem como a linguagem que ela mobiliza e o uso do eu. Então, eu quero que vocês vejam a estrutura do texto, do diário dela, junto com a linguagem, a forma como ela escreve, a forma como ela se expressa, a forma como ela organiza as ideias dela e como ela usa do eu, do pronome que diz sobre ela mesma e sobre os outros, tá bom? Então, como é autobiográfica, que o nosso foco é ela, mas ela vai sim dizer sobre outras pessoas. Ao ler sobre Anne, relacione o que ela vivenciou com o que estamos vivendo hoje, o que ela sentiu com o isolamento social e o que temos sentido em relação à quarentena, claro, guardando as devidas proporções. Tudo bem? A gente vai ver um pouquinho sobre o contexto histórico da Anne, como é diferente do nosso e como se aproxima do nosso também. Tudo bem? Tô aqui procurando meu óculos porque eu não tô enxergando nada. Então, Anne Frank. Esse é o nome inteiro dela. Não faço muita ideia como é que se pronuncia, mas Anne Mary Frank. Ela tinha 13 anos quando ela escreveu o diário. Ela é a filha mais nova de Otto Frank, que era o pai. Ele tinha 2 filhas, a Anne Frank e a Margot Frank. E não consigo lembrar o nome da mãe. Mas a irmã ela tem um papel bastante importante no livro. A família Frank era de judeus e foi perseguida durante o Holocausto. Há quem diga também que eram judeus liberais, então eles não seguiam toda e qualquer tradição judia, mas eles eram enquadrados dentro dos judeus. Otto Frank, ele tinha um comércio, ele era, de certo modo, cuidava de uma empresa, então eles não tinham uma condição financeira ruim, assim, isso era característico dos judeus. Eles ficaram escondidos no anexo secreto de junho de 1942 até agosto de 1944, como eu disse para vocês. E durante esse período, Anne escreveu seu diário, que ela chamou de Kit. Então a gente vai entender porque que ela dá nome ao diário, mas ela chama ele de Kit. Queria lembrar a vocês que eu ouvi fofocas, ouvi boatos por aí, de que o Rafa, professor de texto 1, já deu uma aula para vocês sobre Anne Frank. Inclusive, ele já falou sobre o gênero diário. Então, espero que vocês lembrem dessas coisas, porque eu sei que vocês sabem. Então, espero que vocês lembrem
para poder mobilizar alguns conceitos aqui, tudo bem? O isolamento, primeiro trecho que a gente vai ler, tá bom? Há um ditado que diz: o papel é mais paciente que o homem. Lembrei-me dele em um de meus dias de ligeira melancolia, quando estava sentada com a mão no queixo e tão entediada e cheia de preguiça que não conseguia decidir se saía ou se ficava em casa. Sim, não há dúvida de que o papel é paciente, e como não tenho a menor intenção de mostrar a ninguém este caderno de capa dura que atende pelo pomposo nome de diário, a não ser que encontre um amigo ou amiga verdadeiros, posso escrever à vontade. Chego agora ao X da questão, o motivo pelo qual resolvi começar este diário. Não possuo nenhum amigo realmente verdadeiro. A primeira coisa que a Anne diz quando ela começa o diário é que ela não tem amigos. Isso porque ela era judia. E durante o período do Holocausto, os judeus eles foram colocados como a escória da sociedade, a escória da Alemanha. Então eles não tinham muitos amigos mesmo. E ela, pela essa necessidade de ter um amigo, ela vai chamar o diário dela de Kitty, como se fosse a grande amiga dela. Tudo bem? Contexto histórico. Deixa eu só botar aqui para carregar. Contexto histórico. Esses são dois quadrinhos retirados de uma história de quadrinhos sobre Anne Frank. Então, é o diário de Anne Frank em desenho, em quadrinhos, e foi tirado de lá. Diz o seguinte: quando os nazistas chegaram ao poder, seu objetivo era eliminar os judeus da sociedade alemã. Apesar de representarmos menos de 1% da população, os nazistas acreditavam que éramos a raiz de todos os males. Então, os judeus eram colocados como a escória da sociedade, como quem fazia com que a Alemanha chegasse à ruína, porque a Alemanha ela vinha de um histórico não muito bom, a economia não ia bem, nada ia bem. Claro que tinha os motivos, né? Quem se envolve em guerra acaba assim. Então, a Alemanha ela não ia bem e o Hitler, quando ele assume o poder, ele vai culpar os judeus disso. Então, mesmo eles representando 1% da população, eles eram colocados como o mal da Alemanha e por isso eles eram perseguidos. Aqui no canto diz: também queimavam livros que falavam sobre a cultura judaica ou que eram escritos por judeus. Então tinha um apagamento ali da cultura judaica, dos judeus. Então imagina que você mora num país e de repente sua cultura não serve para nada. Você vai ser perseguido e suas coisas elas vão ser queimadas, sua história vai ser queimada. Então esse momento era um momento muito tenso para os judeus. Por isso estou querendo fazer um distanciamento da nossa realidade. A gente não vive isso agora. Claro que a gente tem os neonazistas, claro que a gente tem grupos fascistas, mas o isolamento que a gente vive hoje não é em decorrência do avanço do fascismo, né? O que a Anne Frank vivia era em decorrência do nazismo. Então era uma pressão muito maior, era um sentimento muito mais aflorado de ódio para com eles e eles de luta pela sobrevivência. Os sinais nefastos dos que estavam prestes a acontecer começaram quando o tio Uli chegou a Hamburgo. Ele tinha fugido da Alemanha e nos contou como a vida lá se tornara horrível para os judeus. Os nazistas queimavam sinagogas e lojas cujos proprietários eram judeus e quebravam suas vidraças. Então imagina como é viver numa sociedade como essa, né? Imagina como se a sua cultura, aqueles que pertencem à sua cultura, à sua etnia, eles são considerados escórias da sociedade. Imagina que um grande representante político chega e fala que todo o mal vem por causa de uma certa cultura. As pessoas enlouquecem e querem acabar, querem matar. É um pouquinho do que a gente viu quando começou o coronavírus e houve muitos discursos de que tudo era culpa dos chineses e começou um avanço da xenofobia muito grande. Então imagina, numa sociedade como a nossa, não precisa de muito para as pessoas saírem batendo nas outras. Então imagina, hoje, o quanto de pessoas já não morreu por conta do coronavírus. Se as pessoas são convencidas de que a culpa de tudo isso é dos chineses, elas vão partir para cima, elas vão matar, elas vão
agir com violência para com esses chineses. Então, funciona da mesma maneira, a lógica é a mesma. Naquele tempo, os judeus foram culpados e, por isso, as pessoas aderiram ao nazismo. Tudo bem? Não foi muito difícil convencer aquelas pessoas. Tudo bem? Então, voltando, esse era o contexto histórico da Anne Frank e de sua família, que é diferente da nossa, tá? São dois contextos muito diferentes, mas de certa maneira, a lógica é mais ou menos a mesma, guardadas as devidas proporções e os anacronismos, né? Se a gente não correr o risco de ser anacrônico, a lógica é a mesma, porque a lógica da violência ela é sempre a mesma, da falta de informação. Tudo bem? Tá bom. Agora entendendo que esse era o contexto da Anne, que nós temos o nosso contexto, mas ambos são colocados em situação de isolamento, podemos voltar aos nossos trechos. Assim, não podíamos fazer isto e estávamos proibidos de fazer aquilo, mas a vida continuava. Apesar de tudo, Jope costumava dizer-me: a gente tem medo de fazer qualquer coisa porque pode estar proibido. Nossa liberdade era tremendamente limitada, mas ainda assim as coisas eram suportáveis. Então havia uma série de proibições aos judeus, eles não poderiam estar em ambientes públicos, não poderiam assumir cargos públicos. A Anne até conta, né, uma situação em que ela tá na piscina com a Margot e de repente chegam os policiais e mandam elas saírem só pelo fato de serem judias, né? Então, eles eram proibidos de fazer muita coisa e às vezes eles nem sabiam que estavam sendo proibidos de fazer, que aquilo era proibido para eles. Que numa situação normal, um ser humano normal teria acesso àquilo, acesso a uma piscina pública, por exemplo. Mas eles, pelo fato de serem judeus, estavam proibidos. E imagina o medo que isso não gera, né? Se eles eram proibidos de muita coisa, eles podiam estar fazendo qualquer coisa que é proibido e de repente chegar um policial ali e agir com violência, né? Guardar as devidas proporções é mais ou menos a gente, né? A gente é proibido de fazer tanta coisa, de abraçar as pessoas, de ter contato, tem que lavar os alimentos que chegam da rua. E às vezes eu faço alguma coisa e penso, nossa, mas será que eu podia estar fazendo isso? Será que eu podia estar no meu quintal? Será que não tem algum risco? Porque o medo, ele vai invadindo, né? Essa é a lógica do medo. Ele vai invadindo, chega no momento em que não precisa ninguém nos proibir de fazer as coisas, a gente mesmo vai se proibindo, né? Então imagina isso num contexto como o avanço do nazismo. E aí ela finaliza o sábado, 20 de junho de 1942 com: por enquanto tudo vai bem, para nós quatro, e assim chego ao dia de hoje. Então esses quatro eram a família dela. Então vejam que tem a marcação de data, né? Ela acaba o diário falando sábado, 20 de junho de 1942. Então existe ali uma assinatura de data, uma marcação temporal. As ideias antissemitas de Hitler conquistaram muitas pessoas. Com isso, as famílias judias ficaram ameaçadas e passaram a viver com o medo da morte iminente. A reclusão social não mais os assegurava. Agora precisavam se esconder. Foi aí que passaram a viver dentro de um sótão. Então imagine, se você é proibido de todas as coisas, é melhor você ficar dentro de casa, né? Se as pessoas estão matando os judeus lá fora, é melhor você ficar recluso dentro da sua casa. Mas chega um momento em que as pessoas estão denunciando os judeus. Então, estar dentro de casa não era suficiente. Eles precisavam se esconder dentro das suas próprias casas. E é aí que a família vai viver no sótão, numa casa em Amsterdã. E a reclusão começa. E aí ela começa os seus relatos. Querida Kitty, parece que se passaram anos de domingo até hoje. Tanta coisa aconteceu que é como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Mas ainda estou viva aqui. E isso é o que importa, diz papai. Então, Anne vai falar sobre como a marcação temporal ela se perde. Como parece que muito tempo se passou porque muita coisa aconteceu de um dia para o outro. E aí ela perde de vista o que é domingo, o que não é domingo, o que é segunda. A gente que fica falando que todo dia é domingo, né? Todo dia parece domingo, porque todos os dias são iguais, são exatamente iguais, que a gente não pode fazer nada. Então era essa a lógica
dos dias da Anne. Todos os dias pareciam exatamente iguais. Então imagina como é você perder a noção do tempo, né? Você está há tanto tempo reclusa que não tem mais diferença do que é dia do que é noite. É tudo igual, é um limbo temporal. Mas para ela o que é mais importante é que eles estão vivos e que eles estão bem. É só isso que importa. Até quarta-feira não tive um pingo de tempo para pensar na grande mudança ocorrida em minha vida. Só agora arranjei alguns minutos para contar a você tudo o que aconteceu e, ao mesmo tempo, situar-me dentro dos acontecimentos passados e dos que ainda estão por vir. Sua M. Vejam, esse trecho é muito interessante porque ela vai falar sobre a mudança, né? Que ela não tem tempo de falar sobre a mudança. Muita coisa aconteceu. Uma mudança muito grande, ela tem que se mudar para um sótão. E ela vai tratar o diário por você, vejam. Só agora arranjei alguns minutos para contar a você. Então, ela tem um interlocutor. O interlocutor, ele é marcado. É a Kitty. É o você. É claro que isso não acontece todos os diários. Você pode contar a sua vida inteirinha sem tratar como você o seu interlocutor. Você pode esconder o interlocutor. Já que tem diários que eles funcionam de modo secreto, né? É só você que está escrevendo. Mas ela não, ela vai tratar realmente como uma amiga. Então, ela vai colocar a marcação do você, a marcação do Kit e vai assinar sua N. N vivia reclusa com sua família no sótão de sua casa, da casa em que ela vai morar, né? Do lado de fora estava o perigo de serem pegos e mortos. De uma maneira ou de outra, N viveu em isolamento social e com mais intensidade do que nós. N passou pela experiência de ter apenas sua própria companhia. Isso vai ser importante a partir de agora. Porque como ela está reclusa fora da sociedade, apesar de ela ter pessoas morando junto com ela está sozinha com ela mesma. Ela vai acabar se confrontando com seus próprios pensamentos, que é isso que o isolamento social faz. Como a gente não tem um mundo inteiro para prestar atenção, o nosso foco ele é direcionado para a nossa casa, para nós. E é aí que as coisas acontecem, que você começa a pensar sobre você mesmo, sobre os seus problemas, sobre o que é que está na tua cabeça. Então imagina como isso não deve acontecer. E isso é uma característica do isolamento social. A gente, imagina, a gente tem o mundo inteiro para olhar, então o nosso foco, ele é aberto. Faculdade, trabalho, família, comida, janta, crianças, cinema, namorado. Então, o nosso foco, ele é aberto. Quando a gente está em isolamento social, a gente não tem o mundo todo para olhar. Então, a gente foca em uma coisa, que é a nossa casa, a nossa vida, nós mesmos. Então é isso que vai acontecer com a Anne também. Coisas incríveis podem acontecer a pessoas que vivem escondidas. Imagine você que, por não termos banheiras, usamos uma tina e como a água quente no escritório, eu chamo de escritório todo o andar inferior, todos os 7 fazemos uso desse luxo por turnos. Como somos todos diferentes dos outros, sendo alguns mais recatados, cada um de nós arranjou um local particular para tomar o seu banho. Peter utiliza a cozinha, apesar de sua porta de vidro. Todas as vezes que ele vai tomar banho, passa de um em um, avisando que não passem pela cozinha durante meia hora. Ele acha que isso é suficiente. O Sr. Van Damme vai para cima, certamente acha que vale a pena o trabalho de carregar água até lá, desde que possa ficar isolado em seu quarto. A Sra. Van Damme simplesmente não tomou banho até hoje. Está resolvendo qual é o melhor local. Papai toma banho no escritório da frente. As cortinas estão sempre cerradas nas tardes de sábado e assim tomamos banho na penumbra. Então, é tudo direcionado a dentro da casa. E aí a Anne vai contar um pouquinho sobre como é o dia a dia, sobre como os hábitos deles tiveram que mudar depois da mudança em que ela sofre na vida dele. Então, a vida ela não continua igual, só que agora sem estar em sociedade. É uma vida totalmente diferente. Então, não dá para dizer que a vida continua a mesma, só que agora num local diferente. Ela tem vida diferente num local diferente. Mudou o local, mudou então o cotidiano dela, tudo que ela fazia já não vai ser o mesmo. Senhora Van Damme é insuportável. Vive às turras comigo por causa da minha tagarelice.
Além do mais, está sempre nos atormentando por um motivo ou outro. Esta é a última. Não lava as panelas se nelas encontrar o menor resto de comida. Em vez de guardá-las em um prato de vidro, como sempre fazemos, deixa-os na própria panela para que se estraguem. Na refeição seguinte, Margot fica às vezes com 6 ou 7 panelas para lavar, e aí a madame diz: Ora veja, Margot, você tem um bocado de serviço pela frente. É aqui que começa os conflitos, né? É aqui que ela começa a narrar os confrontos. Isso porque agora eles estão mais perto, mais juntos, são duas famílias juntas, os Frank e os Van Damme. Então, agora que eles estão mais juntos, isso gera mais intimidade. Quanto mais perto você é de uma pessoa, quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais intimidade você tem. E com intimidade vem os conflitos. Com ela mesma, da Anne com a Anne e da Anne com os outros. Então ela vai retratar agora uma série de conflitos que ela tem. Acaba de ter uma tremenda discussão com a mãe. Simplesmente não estamos nos entendendo mais. Minhas relações com Margot também não são das mais cordiais. Em geral, não costumamos ter desses estouros em nossa família. E confesso que acho isso muito desagradável mesmo. Os temperamentos de Margot e de mamãe são totalmente diferentes do meu. Compreendo meus amigos muito melhor do que minha própria mãe, e isso não é nada bom. Uma outra coisa que acontece numa situação de isolamento é o estresse. Então, conflitos que você não teria antes, você pode estar tendo hoje dentro da sua casa, com seus familiares, porque é um momento de estresse coletivo, de ansiedade coletiva. Imagina, a Anne, ela tinha muitos problemas para fora da casa, né? Eles precisavam se manter ali dentro daquele sótão para sobreviver, eles não sabiam quanto tempo iam precisar estar ali e não sabiam se isso ia funcionar. Então havia um estresse pairando a casa, né? Pairando todos da família. E é muito do que a gente tem vivido hoje. Muito estresse pairando todo o Brasil, toda a nossa sociedade. Está todo mundo em isolamento, tendo esses conflitos um com o outro. Mas vejam, ela não fala só dela mesma, né? Ela fala também das pessoas com quem ela vive. Então, até mesmo um texto autobiográfico, você não vai falar só sobre você mesmo, porque você está em relação constante com outras pessoas. E para você falar de você, você precisa falar do outro, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, seus namorados, do seu namorado. Você precisa falar do outro para também falar sobre si mesmo. Então é um pouquinho do que ela faz, mas nunca apagando as marcas dela. Então veja, no trecho anterior, ela fala sobre como somos todos diferentes do outro. Então, ela se inclui ali e ela se coloca como uma observadora daquela situação, não como alguém fora. Ela participa daquela situação, apesar de não ser o foco. Tudo bem? Tá fluindo? Estão conseguindo entender? Sentiu o que a Anne sentiu e ver a relação entre o que ela sentiu e o que nós temos vivido hoje? Guardando as devidas proporções, há muitas similitudes entre essas duas vivências, né? Por que será que as pessoas grandes brigam com tanta facilidade por coisas tão bobas? Sempre pensei que apenas as crianças batiam boca e que isso passava com a idade. É claro que às vezes há razões para uma boa briga, mas por enquanto tem sido só implicância. Acho que seria melhor eu me acostumar, mas não consigo e acho mesmo que jamais me acostumarei, principalmente enquanto for eu o objeto de quase todas as discussões. Eles usam a palavra discussão em vez de briga. Nada, absolutamente nada do que faço está certo. Minha aparência, meu gênio, minhas maneiras, tudo é discutido do A ao Z. E esperam autoritariamente que alguém suas palavras grosseiras e seus berros em silêncio. Não estou acostumada com isso, e jamais vou me acostumar. Não vou acertar todos os seus insultos em silêncio. Vou mostrar-lhe que Anne Frank não nasceu ontem. E aí segue mais um trecho. Será que sou mesmo tão mal criada, convencida, teimosa, mandona, burra, preguiçosa, etc, etc? Como todos dizem? Claro que não. Posso ter meus defeitos, como todo mundo tem, mas eles simplesmente exageram. Então, uma outra coisa que acontece é que quando você está preso com a sua família, quando você está muito perto de uma pessoa, isso vai gerar intimidade. Com a intimidade, a gente tem os conflitos. E os conflitos, eles não acontecem só com o outro, acontecem conosco mesmo.
Porque como a gente está mais próximo de nós mesmos, mais introspectivos, mais olhando para nós mesmos, a gente começa a ver coisas na gente que a gente começa a duvidar e começa a entrar em conflito. Então ela fala, nada, absolutamente nada do que faço está certo. Minha aparência, meu gênio, minhas maneiras, tudo é discutido do A ao Z. Então ela parece muito certa de que ela não tem isso, né? De que tá todo mundo errado. De repente ela fala, será que sou mesmo tão mal criada, convencida, teimosa, mandona, burra, preguiçosa, etc, etc. Como todos falam, então o que as pessoas falam começa a afetar, ela começa a pensar, raciocinar, mas de novo ela chega na conclusão, não, tá todo mundo exagerando. Então, essa introspecção faz com que ela gere confrontos com os outros e confrontos consigo mesma, tá bom? Tudo bem? Fluindo? Querem fazer uma pausa, dar uma respirada? Se não, bora lá. Reflexão. O que ele e sua família viveram não chega nem perto do que temos vivido agora. Eles pertenciam a um contexto histórico e político totalmente diferente do nosso. Ele não estava mais nem em seu país natal, nem na casa em que nascera. Morava com outra família e teve de admitir novos costumes, uma nova vida. Então, o contexto em que a Anne viveu é muito diferente do nosso, mas ao mesmo tempo, a lógica que rege qualquer isolamento é o mesmo. Quais as consequências o nosso isolamento tem deixado? Então, se ambos são isolamentos e são problemáticos, geram consequências sociais, quais são as consequências do nosso isolamento? Ele foi isolado da sociedade. Claro, a motivação foi outra, mas qualquer isolamento gera consequências sociais, psicológicas e emocionais em maior ou menor intensidade. E quais consequências você consegue enxergar do nosso isolamento? Da forma como a gente lida com as outras pessoas, da forma como a gente lida conosco mesmo, consequências políticas, históricas, econômicas, sociais. Quais são as consequências que o nosso isolamento tem deixado? E você acha que essas consequências, elas são... dá para superar elas? Será que algum dia a gente vai superar as consequências que esse isolamento vai ter deixado? Pensa um pouquinho, tá bom? E para ir finalizando, no isolamento da Anne, ela acha uma válvula de escape, uma forma de fugir um pouco daquilo que estava acontecendo, e ela faz isso por meio da escrita. E é por isso que ela começa o livro dela, começa a história dela, dizendo sobre como ela precisava achar conforto na escrita. E isso é o que muitos escritores dizem, né? Que a escrita ela vai confortar, que a escrita ela é uma forma de aceitação, é uma forma de reflexão, uma forma de você pegar o que é introspectivo e botar de alguma maneira para fora. Então a Anne pega esse subterfúgio da escrita para ela, né? Para viver o momento dela. Então ela vai falar muito sobre si, vai fazer muitas reflexões e tudo isso por conta do contexto em que ela estava vivendo. Aquele contexto criou uma urgência de ser ouvida, de reflexão, e ela faz isso por meio da escrita. E aí ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência. Às vezes penso que Deus está me pondo à prova. Preciso tornar-me boa através dos meus próprios esforços. Sempre exemplos nem bons conselhos. Assim no futuro serei mais forte. Quem além de mim mesma lerá estas cartas? Quem me confortará se não eu mesma? Preciso muito de conforto. Frequentemente sinto-me fraca e descontente comigo. Minhas deficiências são grandes demais. Eu sei disso e cada dia que passa procuro melhorar. Tenho meus próprios pontos de vista, planos e ideias, embora ainda não consiga expressá-los em palavras. Oh, quanta coisa ferve dentro de mim! Quando fico deitada na cama, tendo de aturar gente que não suporto e que sempre interpreta mal minhas intenções. Eis porque no final acabo sempre voltando para este meu diário. Aqui começo e aqui termino, porque Kitty está sempre disposta a ouvir-me. Vou prometer-lhe que hei de preservar, apesar de tudo. Hei de encontrar meu próprio caminho e engolir minhas lágrimas.
Só desejaria poder ver os resultados e também que, de vez em quando, uma pessoa que gostasse de mim me animasse e encorajasse. Não me condene, em vez disso, lembre-se de que eu também muitas vezes fico a ponto de explodir. Então, nesse trecho, a gente tem a Anne falando sobre si mesma, sobre a importância de ter encontrado um subterfúgio na escrita. E muitas pessoas que decidem por fazer diário, muitas pessoas que falam sobre si, normalmente é pelo mesmo sentimento, né? De achar um conforto naquilo que pensa e não achar esse conforto em outro meio. Como que a gente sabe que nesse trecho a Anne está falando sobre si mesma? Do ponto de vista da linguagem, da estrutura, como é que a gente sabe que a Anne está falando sobre si mesma? A gente tem aqui duas coisas. Tanto pela linguagem, quando ela fala sobre me condene, sobre os meus próprios pontos de vista, mas também porque ela assina, ela fala sua Anne. E não dá para tirar o sua Anne e colocar qualquer outro nome, Stephanie. E aí diria que esse texto é meu. Então, falar sobre si precisa desse tipo de coisa, né? Quando a gente fala sobre nós mesmos, a gente precisa olhar para nós mesmos, fazer uma análise nossa e falar sobre a gente, né? Assinar como se fosse nós. A Anne assina como se fosse ela, não só quando ela diz sua Anne, mas quando ela faz análises que só ela poderia fazer de si mesma. Como eu, olhando para ela, não poderia fazer a mesma análise. Isso é falar de si mesmo. É falar sobre coisas que só você mesmo poderia escrever, porque só você mesmo sente aquelas coisas. De acordo com o que lemos, quais as diferenças entre falar do outro e falar de si mesmo? Então, dado tudo que a gente leu, tudo que a gente falou, qual que é a diferença entre quando a Anne fala sobre ela mesma e quando ela fala sobre o outro? Em termos linguísticos, quais as diferenças? A gente leu trechos em que ela fala sobre si mesma e que ela fala sobre o outro. Eu quero que vocês pensem, que vocês procurem, que vocês voltem nos textos e pensem qual que é a diferença quando eu falo do outro e quando eu falo de mim mesmo. E por fim, por que a Anne escrevia? Em seu isolamento, Anne deu ao diário a função de amiga, era a sua necessidade naquele momento. Ela escrevia sobre seus dias, sobre sua família, sobre os novos moradores do anexo secreto e sobre si mesma. Tem uns errinhos, mas eu vou editar novamente. Então, por que a Anne escrevia? Cada pessoa que escreve, escreve por uma necessidade, escreve por um motivo, escreve porque gosta ou escreve porque precisa, porque sente essa necessidade emanando de si mesma. A Anne sentia a necessidade de ter um amigo, e o amigo que ela encontrou foi na escrita. Há pessoas que escrevem porque precisam refletir sobre si mesma, e só quando colocam no papel seus pensamentos é quando ela consegue esquematizar aquilo que ela está pensando, raciocinar sobre seus próprios pensamentos. Então também é uma forma de refletir sobre si mesma. Mas quero que vocês pensem, por que vocês acham que a Anne escrevia? Ela vivia tantos problemas, né? Como que ela conseguiu parar para escrever, não é? E ela escreveu muito, ela escreveu durante os 2 anos que eles ficaram em reclusão. Não importa qual o motivo pelo qual Anne escreveu, o que importa é que ela escreveu e que ela sabia o motivo pelo qual ela escrevia. Mas agora eu quero que vocês escrevam, que vocês experimentem escrever um diário. Vocês podem escrever sobre um único dia ou sobre quantos dias quiserem. O importante é que vocês escrevam e se lembrem da estrutura do diário. Sei que Rafael já passou para vocês, mas lembrando, precisa ter vocativo, ou seja, com quem você está falando, pode ser querido diário, ou você pode dar um nome para o seu diário, a data do relato, desenvolvimento, que é o seu relato, e a sua assinatura. Tudo bem? Façam e me mandem. Não esqueçam de manter o relato em primeira pessoa, porque é sobre a sua vida que você vai escrever, e não sobre mim. Tudo bem? Façam. Se não quiser me mandar, não tem problema. Mas, na verdade, tem sim. Quero muito que vocês me mandem. Vocês podem... São muitos alunos, eu nunca vou saber quem é vocês. Mas eu quero muito que vocês experimentem como escrever sobre vocês mesmos. Porque eu vejo muitas dificuldades nas redações de vocês quando vocês vão escrever sobre o outro, sobre o ele. Vocês sempre se colocam.
E eu preciso que vocês sintam qual é a diferença entre falar do outro e falar de vocês mesmos. Para isso, vocês precisam passar pela experiência de falar sobre vocês mesmos. E no momento em que a gente está vivendo, vai ser um mega exercício de falar sobre um dia de vocês. Vocês podem desabafar, gente. Podem falar tudo que vocês quiserem, podem xingar a família de vocês e me mandar. Não tem problema. Mas façam, tá bom? É tanto uma válvula de escape quanto o que a gente está sentindo. Às vezes a gente precisa pôr para fora algumas coisas, refletir sobre as nossas ansiedades, sobre o nosso estresse e também experimentar o que é escrever em primeira pessoa. Eu quero que vocês me mandem porque esse exercício vai ser fundamental para o próximo exercício. Não vai ficar só nessa, a gente não vai ficar só na autobiografia. A gente vai transformar isso em uma dissertação. E quero que vocês entendam qual é o processo de sair da primeira pessoa, de um relato sobre vocês, de um diário, e partir para um texto em terceira pessoa, com argumentação e uma dissertação. Tudo bem? Então façam e me mandem. Mandem para o e-mail texto2.102.103cursinho.ufscarp@gmail.com e qualquer dúvida escreve pra gente, mas por favor, não deixem de fazer essa tarefa. Ela foi pensada com muito carinho e ela é muito importante. Por mais que você pense, mas não preciso disso, eu já sei fazer dissertação. A gente precisa experimentar isso, o que é falar do outro e o que é falar da gente, tudo bem? Além de todo o nosso contexto social que emerge essa coisa da escrita, sobre o falar de si mesma. Tudo bem? Essas são as referências bibliográficas, usei o próprio livro, né, da Anne Frank e a ilustração do livro, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, tenham sentido alguma coisa principalmente, e não deixem tudo isso morrer. Reflitam sobre a vida de vocês, sobre o isolamento, sobre como vocês têm conduzido a vida de vocês durante esse isolamento. Eu não consegui me acostumar ainda com isso. Minha rotina tá muito maluca, meu sono tá muito maluco. Eu tenho tomado alguns remédios porque eu tenho tido muita dor de cabeça de tanto ficar na frente do computador com olhos em tecnologia, em fontes luminosas. Então é complicado, eu sei que é, e a gente precisa refletir sobre essas coisas. Então façam a atividade e qualquer dúvida mesmo, chama a gente, tá bom? É isso. Um beijo, boa semana para vocês e boa atividade. E nos vemos no e-mail, tá bom?